Olá, pessoal do YouTube, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, espero que vocês sejam felizes. Eu sou Heloísa Dantas e hoje nós vamos seguir para o nosso segundo episódio da nossa série, O Conhecimento do Santo, onde nós estamos falando sobre os atributos de Deus, para que nós possamos conhecê-lo mais e mais. No vídeo passado nós falamos um pouco sobre a importância de por que nós devemos conhecer, né, os atributos verdadeiros de quem Deus é, né, que é aquilo que a Bíblia nos ensina. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro atributo, que é a autoexistência de Deus. Então, quando nós vamos falar sobre esse atributo de Deus, que é a autoexistência, a gente tem que partir de um ponto que é: Deus, ele não tem origem. Por que Deus não tem origem? Porque algo que tem origem é algo que por exemplo, nasceu, né? Então, por exemplo, nós temos uma origem, né? Alguns dizem que a nossa origem é quando nós nascemos, saímos do ventre da nossa mãe, né? Aquilo que nós, cristãos, acreditamos que a nossa origem é muito antes, né? Quando Deus pensou em nós, quando nós estávamos ainda no ventre da nossa mãe. Então, nós temos uma origem, né, que é ali o início de tudo, quando nossa mãe engravidou da gente, aquela nossa origem. Outras coisas também têm origem, né, coisas criadas, por exemplo, esse celular aqui, ele tem uma origem, né, um dia ele foi formado, ele foi criado e originou esse celular. Agora, Deus, ele não tem origem, né, Deus, ele nunca nasceu, Deus, ele sempre existiu. E a palavra origem, ela, como eu falei, a palavra origem, ela se aplica a coisas que foram criadas. E então, se a gente fala assim, a origem de Deus, é como se a gente estivesse falando que Deus fosse criado por alguém, né? E não tem como Deus ter sido criado por alguém, porque para alguém criar Deus, essa pessoa teria que ser superior a Deus, não é? Porque algo que nós criamos, por exemplo, se eu crio esse celular, eu preciso ser superior, a minha inteligência precisa ser superior a esse celular para que eu consiga criar ele, entendeu? A ordem é muito clara. E para que alguém tivesse criado Deus, essa pessoa teria que ser, ou essa coisa teria que ser superior a Deus. Então, Deus, ele não foi criado por ninguém, ele não tem origem nenhuma, ele nunca nasceu, porque ele sempre existiu, entendeu? Então, ele não tem origem, porque ele sempre existiu. Deus, ele não se limita ao tempo, né? Deus nasceu em tal data, ou, por exemplo, vai morrer em tal data. Não, porque Deus, ele sempre existiu. Deus que criou a noção do tempo, mas ele em si não é limitado pelo tempo. Isso fica muito claro quando fala na Bíblia que 1000 anos para Deus é como um dia e um dia para Deus é como 1000 anos, né? Isso é algo figurativo de dizer que o tempo de Deus é completamente diferente do nosso, porque nós temos um tempo cronológico, né? Mas Deus, ele não se limita a esse tempo cronológico, porque Deus, ele é um ser autoexistente, né? Ele é um ser infinito, ele é um ser eterno. E ao buscarmos a origem das coisas, isso só nos mostra o quanto nós somos limitados, né? Acho que todo mundo aqui já pensou, algum dia da sua vida, quando você era criança, né? Sempre teve aquele pensamento. Um dia você já ouviu alguém perguntando isso, que é: quem surgiu primeiro, né? O ovo ou a galinha? Porque nós, seres humanos, nós temos essa inquietação na nossa mente de tentar descobrir a origem das coisas, porque nós somos seres pequenos, né, que temos origem. Então, para nós, tudo tem que ter uma origem. E, realmente, tudo tem uma origem. Todas as coisas foram criadas, menos Deus. Deus não tem origem, porque ele sempre existiu. Porque ele é superior a todas as coisas e todas as pessoas que existem. E isso nos mostra uma infinitude de Deus. Porque se Deus, nós temos uma origem, nós nascemos um dia. E porque nós temos uma origem, nós também temos um fim. Porque nós nascemos um dia, nós morreremos um dia. Porque esse celular um dia ele foi criado, um dia ele vai estragar e ele vai perder o seu valor, ele vai perder a sua utilidade. Esse caderno um dia vai perder a sua utilidade. Esse óculos um dia vai perder a sua utilidade, porque tudo que tem origem tem um fim também. E Deus, por não ter origem, ele também não tem fim. Então, ele vive de eternidade em eternidade. É algo que não dá, literalmente, para mensurar. Quando eu era criança, eu estava um dia no culto da minha igreja,
E aí meu avô estava pregando e aí ele começou a falar, estava falando do céu e da adoração do céu. E ele falou assim, porque nós, quando nós morrermos, nós vamos para o céu e nós vamos adorar a Deus na eternidade. E eu lembro que eu, como criança, eu pensei nisso, isso veio muito forte na minha mente, de pensar, tipo, cara, é eternidade, eu vou ficar para sempre adorando a Deus, né? E eu era uma criança bem agoniada, então a ideia de ficar fazendo algo para sempre me deixava meio agoniada, tipo assim, meu Deus, eu nunca vou parar de fazer aquilo. E eu tentei começar a mensurar, tipo assim, o que é a eternidade, né? A eternidade é 1000 anos? Eu comecei a pensar. E eu pensei assim, não é 1000 anos. Aí eu pensei, não, então é 10 mil anos? Também não é 10 mil anos. E para mim já estava começando a ficar fora do meu entendimento. Aí eu comecei a pensar, 100 mil anos? E eu falava, não é 100 mil anos, porque a eternidade é a eternidade, entendeu? Então nós não conseguimos medir a eternidade, porque a eternidade não tem como ser medida. E é essa eternidade a qual Deus pertence. Então, Deus, Ele não tem origem, e porque Ele não tem origem, Ele não tem um fim. Deus, Ele vivia de eternidade, antes de tudo existir, antes dos anjos existirem, antes do mundo existir, antes de nós existirmos, Deus já existia. E o mundo inteiro vai passar, e Ele vai continuar existindo, né? E nós sabemos que Deus ainda nos dá o privilégio de, quando nós acabarmos com o nosso tempo de vida aqui, Ele ainda vai nos dar o privilégio de nos tornar seres eternos junto com Ele. Porque nós sabemos que o nosso corpo mortal hoje não é eterno, mas o corpo glorioso que nós teremos com Ele será eterno. E isso é um grande privilégio, porque esse é um dos atributos de Deus, a eternidade, que nós não temos Ele hoje. Mas quando nós formos levados ao céu para morarmos com Ele, nós também seremos seres eternos, que iremos para todo sempre adorar a Deus. E é claro que hoje, no entendimento mais maduro, esse pensamento de que nós vamos ficar para sempre adorando a Deus não se torna algo mais pesado, né? Porque nós entendemos que nós fomos feitos para adorar a Deus. Então, se nós somos feitos para isso, então logo isso não vai se tornar pesado, porque essa é a nossa essência. Adorar a Deus é a nossa essência. Então, Deus, Ele é autoexistente, Deus, Ele não tem origem, Deus, Ele é eterno, Deus, Ele é infinito. E porque Deus é todas essas coisas, Ele não pode, né? Eu vou dizer assim, porque Ele realmente não pode, Ele não pode se submeter a nada. Pensa só, esse ser que Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é a origem de todas as coisas, porque Ele em si sempre existiu. Ele é super poderoso sobre tudo e sobre todos. Então, como é que Ele vai se submeter a algo? Ele não consegue se submeter a algo, porque essa não é a natureza de Deus. Porque se submeter a algo é basicamente dizer, por exemplo, eu me submeto aqui na igreja, eu me submeto à liderança de determinadas pessoas, né? Eu faço parte do Ministério do Louvor, então eu me submeto à liderança do líder do louvor. Aqui na igreja tem um pastor, tem um apóstolo, então eu me submeto à liderança dessas pessoas que são vozes proféticas sobre a minha vida. Porque elas, né, eu vou dizer assim, numa linguagem que a gente consiga entender, porque elas são superiores a mim, numa hierarquia espiritual. Mas Deus, não existe ninguém que é superior a Deus. Então, como é que Deus vai se submeter a alguém? E é essa questão que muitas vezes pega pra gente. Quando a gente não entende que Deus, Ele é autoexistente, Deus sempre existiu, que Deus é eterno e Deus é soberano sobre tudo, a gente começa a entender que Deus não se submete a nós, às nossas vontades, aos nossos desejos, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer. Mas quando a gente não entende isso, a gente parte do princípio de que Deus deveria se submeter às nossas vontades, de que Deus deveria se submeter àquilo que a gente quer, àquilo que a gente não quer. Por isso que é tão importante entender isso. Porque quando a gente não tem esse entendimento de que Deus é o princípio de todas as coisas, porque Ele é eterno, infinito, Ele é autoexistente, nós passamos a entender que, meu Deus, esse Deus que a gente serve, Ele é muito grandioso. Então, como é que eu vou falar para Ele se submeter às minhas vontades?
Se Ele que é eterno, se Ele que é grandioso, se é Ele que sabe de todas as coisas, né? Que também é outro atributo que nós vamos falar sobre Deus, que é a onisciência de Deus, Ele sabe de todas as coisas. Se é Ele que é tudo isso, como é que eu que não vou me submeter a Ele? Como é que eu estou pedindo para que Ele se submeta a mim, sendo que o que eu sei é tão pouco, na verdade o que eu sei é nada comparado ao que Ele sabe sobre a minha vida, sobre a vida das pessoas que me cercam, sobre a minha cidade, sobre os planos que Ele tem para mim. Então, quando a gente entende que Ele é a origem de todas as coisas, é dele que tudo veio a existir, não existe outra opção para nós a não ser nos submetermos à vontade dele. É por isso que é tão importante nós começarmos a meditar nesses atributos de quem Deus é. Porque quando a gente começa a verdadeiramente meditar, isso começa a entrar na nossa alma, no nosso entendimento, no nosso coração, e nós passamos a verdadeiramente corresponder a esse conhecimento de quem Deus é. Um versículo na Bíblia que deixa muito claro sobre a autoexistência de Deus é o início do livro de João, quando ele fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então, o princípio de todas as coisas era Deus. Foi a partir de Deus que tudo se fez. E Paulo, ele vai reafirmar isso mais tarde, quando ele diz que é em Deus, nele, nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Sabe, não tem como existir vida fora de Deus. Não tem como existir vida fora de Deus, porque até aquelas pessoas que hoje em dia estão desviadas, se elas ainda, ou aquelas pessoas que nunca nem chegaram a conhecer a Deus, se elas ainda vivem nessa vida, se elas ainda têm um fôlego de vida, é porque Deus permite que elas tenham. Então, não existe vida fora de Deus, não existe vida fora do querer de Deus. E nós precisamos entender isso, porque Ele é a origem de todas as coisas. Então, quando nós entendemos que Ele é a origem de todas as coisas, não existe outra opção a não ser nos submetermos a Ele, que é soberano, que é grandioso, que sabe de todas as coisas. E nós sabemos que esse é um atributo que se junta com todos os outros atributos de Deus. Isso é uma coisa que não pode ser tirada de Deus, porque Ele é o princípio. Ele é o fim, assim como a palavra também diz em outras porções da Bíblia. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. E é isso que Paulo vai falar quando ele diz que nele nós vivemos, nós nos movemos e nós existimos. Então, quando nós entendemos isso, nós entendemos que Deus é tudo. E se Deus é tudo, não existe opção para a gente ser alguma coisa, logo nós somos nada. Então, se nós estamos longe da presença de Deus, nós verdadeiramente somos nada. Por mais que a gente tenha todas as coisas maravilhosas que esse mundo pode nos proporcionar, por mais que a gente tenha até um relacionamento familiar legal, saudável, se nós não temos a Deus, nós não temos nada. E é interessante porque muitas vezes nós temos a ideia de que, por exemplo, assim, tem aquela pessoa que ela é drogada e ela é alcoólatra e a vida dela está destruída. Então a gente pensa, cara, aquela pessoa precisa de Jesus. Mas existe outra pessoa que, tipo assim, cara, ela é bem sucedida, ela tem uma boa profissão, ela tem um bom casamento, ela tem filhos, sabe, comportados. Então a gente pensa assim, essa pessoa não precisa tanto assim de Jesus. Então a gente começa a inconscientemente colocar padrões, porque aquela pessoa tem a vida toda destruída, ela precisa de Deus, mas aquela ali está vivendo tranquilo. Mas a verdade é que tanto uma pessoa que tem uma vida destruída, humanamente falando, né? E tanto uma pessoa que tem uma vida boa, humanamente falando, ambas, longe de Deus, elas não são nada. Mesmo que elas conquistem coisas nesse mundo, nós, longe de Deus, não somos nada, porque Deus é tudo. E se Deus é tudo, não sobra nada para a gente ser. E é isso que nós passamos a entender quando nós meditamos na autoexistência de Deus. Ele sempre existiu, Ele é eterno, Ele é infinito, Ele não tem início e Ele não tem fim. Ele é o próprio início, porque foi Ele que criou o tempo, né? Foi Ele que criou todas essas coisas, mas Ele não se submete a esse início, porque Ele não tem início e Ele não tem fim. E em outra porção da Bíblia que a gente consegue entender isso, é
quando Deus ele foi falar com Moisés. Quando Moisés ele estava ali prestes a conversar com o faraó, e Moisés pergunta assim, qual é o nome que Moisés ia falar para o faraó, né, sobre esse Deus, né? Porque na época existiam vários deuses e cada Deus tinha um nome. E Deus fala para Moisés que quando ele for lá, é para ele falar que Deus é o Deus Iavé. E se nós formos pesquisarmos mais profundamente o que significa, né, esse Iavé, na verdade é uma junção de letras que não tem um significado, não tem uma tradução. E aí é quando Deus fala para Moisés, diga a eles, né, diga a Faraó, que eu sou o que sou. O que Deus estava querendo dizer? Não tem como me limitar a um nome. Não tem como me limitar a Deus é aquele Deus e, né, não tem como, porque eu não tenho um nome, porque eu sou o que sou. Eu sou tudo em todos, entendeu? Então, Deus ele é tudo. Não tem como a gente limitar a Deus, tanto que na Bíblia existem vários nomes para poder falar quem Deus é. Então, em alguma situação Deus é o Deus provedor, em outra situação Ele é o fogo consumidor, em outra situação Ele é o Deus de amor. Então, Deus, Ele é tudo em todos, porque Ele é autoexistente, porque Ele sempre existiu, e Ele não tem início, e Ele não terá fim. E como a Bíblia fala, céus e terras passarão, mas a palavra de Deus permanece. Não porque é a palavra, mas porque é a palavra de Deus. Porque Deus permanece. Então a sua palavra também permanece. Então nós precisamos entender isso e viver isso. Porque quando nós passamos a entender isso, nós passamos a realmente parar de pedir que Deus se submeta às nossas vontades. E nós passamos a nos submeter à vontade de Deus. Que é um negócio muito bom para a gente também, né? Porque a própria palavra fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, hoje nós falamos sobre a autoexistência de Deus. E o que eu quero deixar, né, nesse final do vídeo é que a gente verdadeiramente venha entender que Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E somente nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Eu espero que esse vídeo tenha edificado muito a sua vida e nós nos vemos na próxima semana.